programa Norte em Ação, agora o nosso quadro Entrevistas Especiais, e com a grande satisfação estamos recebendo o Procurador do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, para falar sobre a campanha que eles estão fazendo em combate ao trabalho infantil. Eu recebo aqui o Dr. Fabiano Bezerra, que traz informações sobre esse trabalho que eles estão direcionando aí, inclusive, procurando fazer os links devidos a toda essa proposta que eles têm, evidentemente, de erradicar o trabalho infantil. Tudo bom, doutor Fabiano? Tudo ótimo. Inicio agradecendo esse espaço de divulgação da nossa campanha, que realmente precisamos expandir para o maior número de destinatários possíveis. A nossa campanha, ela se iniciou agora no dia 12 de junho, que é o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. É uma data simbólica, embora esse trabalho de combate ao trabalho infantil tenha que ser feito diuturnamente e sem esmorecer, mas foi a data escolhida, obviamente, para iniciar essa campanha. A campanha consiste em veiculação de chamadas na mídia televisiva, no rádio, na imprensa, e a campanha desse ano é contra o trabalho infantil. Do ano passado foi contra a exploração sexual. E eu gostaria de iniciar trazendo, se o senhor me permite, um panorama geral de como é a legislação relativa ao trabalho infantil, porque não adianta também falarmos de trabalho infantil sem as pessoas saberem como é. Então vamos fazer o seguinte, doutor Fabiano, nós vamos agora entrar naquelas minúcias importantes, fazer com que o nosso público ouvinte telespectador possa ter um conhecimento melhor dessa situação toda da legislação, até para poderem se posicionar e contribuírem também com a campanha, que é o objetivo maior, justamente tocar a nossa comunidade com relação a esta situação em si, que é o que vocês vêm procurando no bolso dessa campanha. Então vamos esclarecer então minuciosamente com relação à questão da legislação, para que as pessoas possam entender melhor. Com certeza, vamos lá então. No plano internacional, a ONU e a Organização Internacional do Trabalho possuem diretrizes quanto ao trabalho infantil. A ONU há tempo busca o banimento do trabalho infantil e através de estudos feitos pelo seu Alto Comissariado sobre a Infância e Juventude. Então, esse início serve para trazer para o telespectador a ideia de que a fixação de uma determinada faixa etária ela não é aleatória. Ela é feita com base em estudos interdisciplinares da comunidade internacional. Então, temos convenções da OIT também, a Organização Internacional do Trabalho, convenções quanto ao limite etário e também uma convenção sobre as piores formas de trabalho infantil. A OIT editou uma convenção, que é a convenção número 132, que fixa em 15 anos o limite mínimo, ou seja, os estados signatários podem adotar um limite superior. Levando em consideração a situação dos países em desenvolvimento, um limite de 15 anos. O Brasil, na Constituição de 88, adotava o limite de 14. Atualmente subiu para 16. O Brasil tenta avançar um pouco em relação à Convenção da OIT. Então, no Brasil nós temos o seguinte panorama: é proibido qualquer trabalho ao menor de 18 anos, salvo o trabalho na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. A aprendizagem, só para informar o telespectador, embora todo mundo tenha essa noção, é aquele contrato de trabalho especial, ou seja, tem a carteira assinada, o jovem tem a sua carteira assinada, é um contrato de trabalho normal, embora com regramento especial, em que ele, além de praticar o trabalho, ele aprende um novo trabalho e, na prática, complementa esse ensino que ele está tendo de uma profissão. Normalmente, esse aprendizado é feito em instituições do Sistema S, Senai, Senac, embora outras instituições, desde que adequadamente preparadas, possam ministrar. Abaixo dos 14 anos, eu não tenho possibilidade lícita nenhuma de trabalho. E é aí que começam nossos problemas. Não, de fato, isso coloca uma situação que há poucos anos atrás era uma realidade bem diferente dentro do país, onde as famílias numerosas precisavam, evidentemente, desse aporte, inclusive, das suas crianças também, desenvolvendo alguma atividade, mesmo dentro de casa. Então, o senhor coloca aqui uma situação que modifica uma estrutura, inclusive já com essa inspiração internacional, balizando já indicadores, vamos dizer, limitando
até 15 anos, e o Brasil já ampliando esse patamar mínimo justamente para dar uma posição diferenciada com a sua preocupação, evidentemente, com as suas crianças, né? E o Ministério Público, é claro que com isso, evidentemente, procura fazer um trabalho totalmente direcionado nesse sentido e nesses alertas, inclusive na campanha que vocês estão aí respaldando agora, fazendo com que a população passe a ter um conhecimento maior com relação à questão da legislação e aquilo que pode e aquilo que não pode. Então, o senhor falou na questão do aprendizado, que é diferente do estágio. Eu gostaria que o senhor fizesse também distinção nessas questões, porque isso tudo confunde muito a população. Então, já que nós estamos aqui falando em questões particulares que têm a ver com o dia a dia das nossas famílias, né, e em especial das nossas crianças, eu gostaria que o senhor fizesse não só a distinção, mas também colocasse pontualmente os critérios para cada uma dessas possibilidades. Certo. A aprendizagem, eu vou usar o exemplo do nosso presidente que fez um curso de aprendizagem na área de torneiro mecânico. A aprendizagem, ela serve para aprender uma profissão específica. Ao realizar a aprendizagem, eu vou, através de tarefas que vão crescendo de complexidade, aprender uma determinada profissão, quer no ramo do comércio, da indústria, do cooperativismo, dos transportes, conforme o ramo do Sistema S. Aqui eu estou falando do Sistema S, que é o mais conhecido de todos. Então, eu começo a aprender uma profissão, inicialmente com uma introdução ao mundo do trabalho e depois aprendendo especificamente as tarefas que compõem aquela profissão. Paralelamente a isso, eu sou contratado por uma empresa. E daí eu vou realizar a atividade prática preferencialmente nessa empresa. Por exemplo, eu estou vamos dizer, numa aprendizagem em secretariado. Preferencialmente eu vou ser contratado por uma empresa que utiliza esse determinado profissional e vou praticar na própria empresa. Ao final do curso, né, o contrato tem a possibilidade de 2 anos, eu ganho meu diploma de aprendiz, certificando a conclusão desse curso, né, e terei tido minha carteira assinada, e a expectativa da lei é que se continue o contrato de trabalho agora como um empregado comum e não apenas como um aprendiz. O estágio, diferentemente disso, ele visa a experiências práticas na área educacional que a pessoa cursa. Um exemplo conhecido, vou pegar a minha área, eu faço um curso de Direito, eu vou estagiar em alguma instituição e faço uma prática jurídica. No que se refere ao 2º grau, nossos estudiosos, ao editar a Lei de Diretrizes de Educação, eles têm uma visão mais ampla. No 2º grau, a ideia que se tem, ou no ensino médio, se tem a ideia de que é uma introdução ao mundo do trabalho. O jovem passa a ter um contato com o mundo do trabalho em geral e não praticar, ter vivências práticas da sua área de estudo. Porque ensino médio voltado, antigamente chamado científico, né, ele realmente não se aprende nenhuma profissão específica nele, e sim ele prepara para a universidade. Então tem só essa pequena distinção que eu gostaria de fazer, né? Mas enfim, é aceito hoje em dia o estágio em nível médio, né, e antigamente isso era aceito em nível profissionalizante. Se fazia um curso de técnico em contabilidade e se trabalhava no escritório de contabilidade, que me parece mais adequado para estágio. Mas, enfim, esse é o nosso sistema jurídico aceita hoje o estágio de 2º grau. Muito bem, é bom a gente poder colocar essas situações, que são situações que sempre têm uma certa complexidade, justamente em função da questão da lei, e as pessoas confundem muito a questão do aprendizado, do estágio, e é claro que a gente gosta de esclarecer, de colocar situações que as pessoas realmente possam, né, entender melhor e absorver, né, com tranquilidade as informações que a gente está levando, né, agora para o nosso público aí ligado no programa. Então, doutor Fabiano, vamos procurar agora colocar não só a questão das intenções, que a gente já conhece, evidentemente, mas a extensão dessa campanha, né, em combate ao trabalho infantil, que a gente possa colocar de maneira pontual das estratégias que vocês estão adotando para que ela realmente venha a ter, né, aquele fortalecimento e atingir o seu objetivo com eficácia. Perfeito. Bom, as estratégias de mídia eu já falei, televisão, rádio, outdoors, bus doors e essas televisões também internas dos ônibus. Bom, isso tem uma boa divulgação, né? Está sendo investido um bom dinheiro, né, nessa campanha, que é fruto de um acordo judicial que fizemos com a CE. A CE topou fazer esse acordo e empregar
essa verba não reverter para um fundo, que normalmente seria revertido, mas em si transformar em uma campanha institucional. A finalidade dessa campanha, César, é bem clara. A nossa dificuldade em relação ao trabalho infantil não é em detectar o trabalho infantil e, enfim, reprimir o trabalho infantil. Isso, até certo ponto, é um pouco mais fácil. Difícil e, o que é o mais importante, é mudar a mentalidade das pessoas. Porque muitas pessoas acreditam que o trabalho por si só, independente da forma como é realizado, dignifica e contribui para a pessoa, o que não é verdade. Como foi dito, esses limites etários fixados pela comunidade internacional, pela ONU, da qual fazem parte os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, temos ali, tal como os Estados Unidos estão, o Haiti também está lá, e países africanos, enfim, não é a voz só dos países desenvolvidos. Esses estudiosos em estudos interdisciplinares, pesquisas estatísticas, chegaram à conclusão que o trabalho infantil, ele é o contrário do que essa mentalidade que pretendemos combater, ele somente prejudica a pessoa em formação, levando-a a uma escolaridade mais baixa e condenando-a no futuro ao subemprego. Então, a pessoa que já tem uma dificuldade por estar numa situação social mais difícil, acaba perpetuando essa condição social desfavorável. Essas foram as pesquisas feitas a nível internacional que detectaram um problema social crônico, na verdade, é o aculturamento, e vocês querem mudar um paradigma de pensamento, Exato. Na verdade, com relação a essa situação em particular, porque realmente corresponde a um resultado diferente daquele que se pressupunha ao longo dessas últimas décadas. Então, uma nova evolução está se inserindo também, a gente fica contente de poder colocar situações como essa, porque a gente sempre coloca a situação, por exemplo, evoluímos tanto tecnologicamente, e ver agora o crescimento, de uma certa forma, uma quebra de paradigma que vai trazer certamente um crescimento importante para o futuro, não só para as crianças, mas para as nações, num contexto geral.